Olá, seja bem-vindo a uma edição especial aqui do Manchete Podcast. Como vocês podem perceber, hoje não é só uma entrevista, né, mas um debate sadio, democrático, salutar, sobre um tema polêmico de Campos que ganhou repercussão para além das fronteiras. Foi destaque até no jornal O Globo. Eu recebo aqui para um bate-papo o vereador Anderson de Matos e o professor de História e membro da Frente LGBTQIA+, do Norte Fluminense, Rafael França. Nós vamos falar sobre a lei de autoria do vereador Anderson de Matos, que trata justamente sobre uma questão polêmica, como eu disse, na educação. Ela impede que os alunos da rede pública e privada possam participar de atividades relacionadas à ideologia de gênero, um termo que vai ser tema do nosso debate. Ela não impede. Vamos falar sobre. Vamos falar sobre, mas ela impede sem, calma, ia chegar até lá, sem a anuência dos pais irresponsáveis. Vereador, então vamos começar com você. Não é uma lei nova no país, pesquisei e achei em outros estados, câmaras municipais que também discutiram esse assunto, mas que sempre gera polêmica. Por que levantar esse ponto polêmico agora, logo no finalzinho do ano, no finalzinho do mandato? A lei foi para votação agora, mas ela já tramitava já dentro da casa já há algum tempo. O que a lei, basicamente, ela diz? Que os pais são eles quem vão decidir se seus filhos podem ou não participar de atividades pedagógicas relacionadas à ideologia de gênero. Basicamente é isso. Não proíbe que haja a atividade pedagógica de forma alguma, só dá aos pais um direito que já é deles. Agora, antes de passar para o Rafael, porque tentar fazer só essa questão de debate um e o outro conversando, eu quero participar o mínimo possível, mas só para ficar claro para quem acompanha a gente desde agora, ideologia de gênero, o que seria? Bom, ideologia de gênero se trata de uma teoria feminista que ela afirma que não nascemos homem e nem mulher. Isso se trata de uma construção, pode ser feita uma construção ao longo da vida, onde o ser humano decide, no momento da vida em que ele quiser, se ele é homem ou se ele é mulher. Isso, basicamente, é o que resume, o que define a ideologia de gênero. Rafael? Bem, então, a Frente LGBT, se posicionou por meio de uma nota, porque a gente entende que essa lei ser proposta e ser sancionada é um retrocesso em todos os aspectos de qualquer debate, porque, de fato, se você pegar a letra da lei, ela não proíbe que as atividades aconteçam, até porque não tem uma lei municipal que possa estar acima da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Isso está tudo preconizado nessas outras leis que são muito maiores. Mas ela cria uma armadilha para que, supostamente, os pais possam decidir se os alunos vão ter aula ou não. Porque se você pegar toda a documentação que a gente tem, das diretrizes curriculares, da LDB, da BNCC, que com certeza o vereador conhece, lá está previsto que temas relacionados a gênero e sexualidade serão tratados com os alunos como componente curricular obrigatório. Considerando que a gente está numa escola pública, laica, e que todas essas leis nacionais e estaduais, elas devem ser respeitadas, seria um contrassenso imaginar que os pais possam decidir a cada atividade pedagógica. Por exemplo, eu dou aula de história, e a gente tem, da história antiga à história contemporânea, o debate sobre gênero permeando tudo isso. E a lei, eu acho que ela tem uma gravidade no cenário que a gente vive, que é um cenário de extrema violência contra as mulheres, o vereador também sabe disso, né? Campos tem altíssimos índices de feminicídio, altíssimos índices de violência sexual, abuso sexual contra crianças e adolescentes, e a lei está lá escrito proibindo, ou melhor dizendo, conferindo aos pais o direito de dizer se os filhos vão ou não ter aula sobre a suposta ideologia de gênero, que o senhor fala dos estudos feministas. Eu sou estudioso da questão de gênero, né? Os estudos de gênero e sexualidade, eles têm aí mais de 40 anos de existência, e não há nenhum autor ou autora sério, baseado em questões científicas, que trate de ideologia de gênero. Judith Butler. A Judith Butler não fala de ideologia de gênero. O senhor pode pegar todos os livros dela, ela fala do gênero enquanto uma construção sócio-histórica. E nenhum desses autores nega a materialidade do corpo. Nenhum desses autores ou autoras nega que haja um XY e um XX e outras
possibilidades. Porque, inclusive, a biologia, que é a ciência, diz que não existe somente XX e XY. Há condições intersexo e pessoas que sofrem por conta disso. Então, reduzir isso a uma suposta ideologia de gênero, eu acho que é inviabilizar o debate e é um retrocesso para a educação. Porque na educação a gente tem conquistado direitos de ter um debate ampliado. Inclusive, nas escolas a gente vê que quando a gente trata alguns temas, é a oportunidade para que esses alunos e alunas que sofrem violência dentro de casa, porque todos os dados estatísticos mostram que a maior parte das violências, principalmente violência sexual, acontecem dentro de casa. Quem são os perpetradores da violência? São pessoas conhecidas da vítima. Então, quando a gente está dando alguma aula que fale sobre isso, e aí é importante dizer que os professores eles têm formação pedagógica para trabalhar todos os temas, né? A maneira como eu vou trabalhar um tema com o 9º ano não é a maneira como eu trato com o 6º ano, não é a maneira como eu vou tratar no ensino médio. A linguagem, né, isso é pedagogia, é didática, a gente estuda para poder atuar em sala de aula em relação a isso. Então, quando a gente está tratando disso, não é raro, né? E aí professores e professoras e pais que vão nos assistir poderão confirmar isso, que a gente descubra algum caso de abuso de violência. Então, conferir à família, que muitas vezes é o lugar onde aquela criança sofre a violência, o direito de dizer ou não se ele vai ter uma aula em que aborde igualdade de gênero, porque inclusive na lei fala que se for tratar de igualdade de gênero, a gente precisa que a família autorize. Isso é um absurdo. Isso aí que eu queria pegar como ponto para trazer de volta para cá, né? Se você que está nos acompanhando, óbvio que a tela é espelhada, né? Eu tô com Anderson à minha direita, Rafael à esquerda, não coincidentemente, mas trazendo de volta aqui para a direita, esse ponto que o Rafael citou, Anderson, quando fala de discutir a igualdade de gênero. A letra fria da língua portuguesa, gênero é masculino e feminino. Mas você não pode discutir nem isso, a igualdade de gênero com a criança sem autorização dos pais. Não é constitucional que todos são iguais perante a lei. Esse ponto que eu fiquei muito reflexivo quando eu vi a publicação da lei. Não é até inconstitucional quando se trata isso? Não pode discutir a igualdade de gênero? Pode. Arnaldo. Desculpa. Rafael. Não vou esquecer mais não. Arnaldo, Rafael. Pode-se discutir tudo, desde que os pais autorizem. O que nós temos como base a lei? Vou te mostrar aqui uma questão que é importante. O que diz a Convenção Americana sobre Direitos Humanos? Olha o que ela diz. Está aqui, ó. Os pais, e quando for o caso, os tutores, têm o direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral, que é o caso, a educação moral, sexual, que esteja de acordo com as próprias convicções. Quem decide isso são os pais. Deixa eu concluir, por favor. Quem tem que decidir isso daí são os pais. É uma decisão deles. Eu vou te dar um exemplo. Se você for... Existem vários formulários. Vou te dar o exemplo do Facebook. O Facebook ele tem um formulário para ser preenchido com 52... Rafael deve saber disso. Com 52 tipos diferentes de gêneros sexuais. 52. Vou dar você alguns exemplos. Eu tenho aqui anotado para você poder ver. Então, mas gênero é uma coisa, sexualidade é outra, orientação sexual é outra, identidade de gênero é outra. São categorias que... 52, Rafael, opções de gênero. Então, mas aí... Masculino ou feminino. Não, mas... Tô te dando 2. Sim. Aí eu tenho aqui, ó, cisgênero, feminino para macho, fluido de gênero, não binário, pangênero, trans, mulher trans, homem trans, gênero neutro, transexual, pessoa transgênero, são vários. Tudo isso pode ser discutido? Pode ser ensinado? Pode. Desde que eu, enquanto pai, você, Rafael, enquanto pai, queira que o seu filho participe e receba esse tipo de orientação. O que nós temos visto que tem sido uma realidade em muitos lugares? Rafael deve saber disso. Eu acredito que você e centenas, milhares de outros professores, Rafael, vão lá fazer a aula de forma didática, vão fazer uma aula de forma profissional, absolutamente técnica. Eu acredito que existam muitos, se não a maioria, mas sempre vão existir, você sabe, aqueles que vão fazer a coisa funcionar de forma ideológica, de uma maneira que eles façam com que o seu filho seja doutrinado a uma determinada ideologia. Ele não vai simplesmente falar sobre sexualidade, falar sobre gênero. Ele vai doutrinar o filho dos outros. Então, isso acontece, isso é um fato. Nós temos N casos desse daí no país. Rafael deve saber. O que a lei faz? Ela dá ao pai.
Uma prerrogativa que já é dele, garantida constitucional, com garantia em leis, em tratados internacionais. Só isso. Se eu, enquanto pai, você, enquanto pai, Rafael, enquanto pai, diz assim, não, eu concordo que isso tudo seja discutido. Eu concordo que haja esse bate-papo, que se fale sobre esse assunto. Eu só não quero que o meu filho assista. Por quê? Nós temos que respeitar a todos, temos que amar a todos, respeitar as diferenças de ideias. Isso é super salutar, é super algo que tem que ser muito concordado com todos. Porém, eu prefiro que o meu filho ele receba a educação moral sexual que eu tenho para dar para ele. O pai tem que ter esse direito, a mãe tem que ter esse direito. A lei só determina isso. Não tem mais nada. Ela não impede de maneira nenhuma o debate democrático, respeitoso, como eu estou tendo aqui com o Rafael. Eu nunca vi Rafael na minha vida. Quando eu encontrei Rafael ali, cumprimentei Rafael, conversei com o Rafael, estou aqui conversando com o Rafael, nós vamos bater um papo de forma totalmente absoluta e respeitosa. Sim. Eu tenho um ponto de vista, Rafael tem outro. E assim tem que ser na sala de aula, com os pais que quiserem. Quando você, Arnaldo, virou para mim, me convidou o Rafael para poder vir aqui para esse bate-papo. Rafael quis. Se eu dissesse, eu não quero, eu não viria. Sim. Se Rafael dissesse, ele não quer, não concordo debater isso, eu tenho a minha ideia, eu penso do meu jeito, eu não quero. Seria um direito do Rafael. Por que não, Arnaldo? Os pais terem esse direito no debate. Nós aqui estamos debatendo essas ideias. Mas, repito, se Rafael dissesse assim, olha, eu sou professor, eu sou estudioso profundo na área, eu conheço tudo, mas eu não quero debater o assunto. A minha ideia é fixa, é o que eu penso, é o que eu acredito. Mas isso é impraticável com um professor, né? Não, sim, alguém mas que é você teria, sim. Então, mas eu tô falando de direito. Então, mas com uma questão. Seria um direito seu. A partir do que você fala, assim, justamente como você falou, de fato, sou professor, sou estudioso do assunto, e isso me coloca num lugar ainda mais sério de conversar com as pessoas sobre isso, para poder, primeiro, entender como elas estão pensando, e segundo, tentar compreender como que determinados espantalhos morais, porque a ideologia de gênero é isso, né? E aí há autores e autoras como a Sônia Correia, o Leandro Bittencourt, que mostram como que se criou essa ideia de uma ideologia de gênero que não existe, eu vou reiterar isso, porque como o senhor falou, de fato, eu sou um estudioso do tema, e não há, assim, na literatura séria, que eu estou dizendo, né, cientificamente, não há ideologia de gênero. Quando o senhor fala, por exemplo, do Facebook, na sala de aula a gente não dá aula de Facebook, né? Na sala de aula a gente trabalha com os conteúdos previstos. Não, mas eu não te interromper. Sim, eu não falei do Facebook em sala de aula. Deixa eu concluir. Eu estou falando de um formulário que mostra. Mas então, na sala de aula a gente trabalha com as diretrizes curriculares, que inclusive nas diretrizes do município de Campos, você pode pegar lá no portal do PAI, aparece a questão de gênero e sexualidade para ser discutida em várias disciplinas, em vários anos de escolaridade, isso está previsto lá, e trabalhando com os conceitos, né? Porque quando o senhor fala, por exemplo, de gênero, de sexualidade, de orientação sexual, de educação sexual, como tudo sendo a mesma coisa, não é a mesma coisa, né? São coisas diferentes, são pensadas de formas diferentes e respeitando, obviamente, os compromissos religiosos, os valores morais de cada um, mas a gente não pode, eu acredito, enquanto professor, enquanto pessoa, enquanto cidadão, retirar da criança o direito de ter acesso a um conhecimento. Porque eu quis vir aqui discutir, o senhor quis vir aqui discutir, nós somos homens adultos formados, com graduação, pós-graduação. Uma criança não é. Então, uma criança, ela não pode ter cerceado o direito dela de ter acesso a um tipo de conhecimento, e aí, obviamente, que é um conhecimento pautado em valores científicos, pautado em estudo, e nós já temos inúmeras formas de fazer com que a família participe na escola e veja o que seu filho está fazendo, ou sua filha, né? A gente não precisa de uma lei que interdite a possibilidade de um debate, porque sabemos que essa lei vai acabar contribuindo para isso. Ela cria, na verdade, uma espécie de pânico na sociedade, né? Parecendo que a escola está doutrinando e não está fazendo o que ela deveria fazer. Vamos falar só de Campos, acho que a gente não precisa ir muito longe. Nós sabemos a realidade material das nossas escolas do município. Eu, enquanto professor, o senhor, enquanto vereador, com certeza sabe. Então, eu acho que é muito triste ver um tipo de lei dessa sendo debatida, né, que eu acho que não foi debatida. Inclusive, se o senhor nos convidasse para ir à Câmara debater o que é a ideologia de gênero, o que é a orientação sexual, identidade de gênero, sexualidade, pensar parâmetros curriculares nacionais, né, lá de 97, 98, logo depois da LDB,
a educação sexual é um tema transversal. E aí, quando a gente fala de educação sexual, Arnaldo, não é ensinar alguma coisa para as pessoas. Porque eu sou um homem gay, fui criado por uma família heterossexual, né, com seus valores, com a sua moral. Sou um homem de princípios, que tem os meus valores, que tem a minha moral, e fui criado para ser uma pessoa heterossexual. Eu nunca fui ensinado a ser gay. E aí eu sou uma pessoa gay. E outras pessoas que são lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais. Então, eu acho que é muito pobre. E tenho certeza que o senhor não está aqui para isso, e a gente não está aqui para isso. Né? Pensar que é capaz de se ensinar alguma coisa para alguém. As pessoas são o que elas são. Né? E a minha preocupação, enquanto representante da frente, enquanto professor e enquanto cidadão, é ainda ver que nós temos índices altíssimos de violência contra a mulher. E quem que violenta essas mulheres? São os homens, que aprendem na escola que homem é macho, e aprendem dentro de casa. Então, eu, enquanto professor, se eu vejo uma situação de machismo, de misoginia, né, de transfobia, se eu não atuo naquilo ali, eu estou contribuindo para a perpetuação de um ciclo de violência. Aí eu chamo a família, que é a perpetradora da violência, e vou dizer, olha, você me permita se eu posso ou não discutir isso com o seu filho. Na realidade, nós sabemos que muitas famílias não têm como chegar até a escola. Você me dá um parênteses? Deixa eu só concluir essa reflexão. Então, a família não chega até a escola. As reuniões de pais são esvaziadas. Então, eu ficaria muito mais feliz e contente, enquanto cidadão de Campos, se eu visse uma lei proposta pela Câmara Legislativa em que dissesse uma estratégia factível, né, uma maneira material, de que essa família pudesse estar mais dentro da escola, acompanhando o cotidiano, porque essa família ia ver que o que está sendo ensinado em história, em geografia, em ciências, não é ideologia de gênero. Né? E estamos abertos a discutir o que seria essa suposta ideologia de gênero, que de fato não existe. Deixa eu só fazer uma pontuação. Rafael, você coloca que a família que comete a agressão, a violência sexual, acaba colocando de uma maneira como se todas as famílias cometessem isso. São os dados que mostram que a maior parte das violências acontecem dentro de casa. Então, mas aí, se não... Óbvio que não são todas. Aí seria isso. Então, é esse tipo de absurdo que a gente não pode colocar em pauta. Mas não tem como. Quando se trata dessa maneira, de uma forma que leve as pessoas a acreditar que toda a família dentro do lar dele, do lar daquela criança, todas as famílias vão acontecer algum tipo de violência com aquela criança. Isso tira a legitimidade dos pais. É como se toda a família agisse de forma violenta, seja ela violência sexual ou não, e isso deslegitimasse os pais para poder decidirem que tipo de educação moral sexual seus filhos terão dentro das escolas. O senhor está deslegitimando a escola, dizendo que os professores fazem ideologia. Não. Está deslegitimando. Não, Rafael. Claro que não, Rafael. Eu estou te falando com base no que você acabou de me falar. Quando você trata dessa maneira, é como se todos os pais, todas as famílias fizessem isso. E um outro ponto. Quando você diz que os pais não vão em reuniões que seus filhos vão ter ali, os filhos menores deveriam estar com os pais participando, nós sabemos o porquê que a grande maioria dos pais não participam dessas reuniões. A maioria está trabalhando, a mãe está... Às vezes é mãe solteira, é o pai e a mãe trabalhando, aquela criança fica ali, é um irmão que vai olhar. Então, não tem esse tempo hábil para poder participar de todas as reuniões. Isso também não vai deslegitimar nenhum pai para tomar decisão com respeito à educação moral sexual do seu filho. Aí entra a lei, a importância da lei. O pai, a mãe não pode ir, não pode estar sempre ali, participando ativamente. O professor tem todo esse cuidado, o professor tem uma vivência, às vezes a parte da manhã inteira, a parte da tarde inteira, isso quando não integralmente com a criança. O professor é quem vai ter esse cuidado. Qual o cuidado? Com base na lei, de notificar os pais sobre uma atividade pedagógica que vai ter relacionada à ideologia de gênero, o gênero, a sexualidade. O professor é quem vai notificar através do filho. Isso não tem nada de negativo. Deixa eu só trazer um outro ponto, então, aqui interessante, pegando o que vocês dois falaram. Os pais não podem acompanhar, então, em tese, eles também não podem ficar com os filhos dentro de casa. O que a lei prevê para esse aluno nesse meio tempo, se o pai não permite que ele participe das atividades? Não entendi. O pai não pode ficar com a criança? O pai não pode ficar com a criança. O pai trabalha, a mãe trabalha, então a criança ela fica na escola integralmente. Porque nem todos. Não, estou usando o exemplo que você citou. Um exemplo que você citou. Essa criança que fica o dia inteiro na escola, que não tem um pai, não tem a mãe, que possa nem ao menos ir a uma reunião porque trabalha, então ele não tem um tempo para ficar com essa criança.
O que a lei prevê para esse aluno, caso esse pai também não permita que ele participe da atividade? Porque a atividade pode acontecer, não é isso que a lei diz? Sim. E essa criança fica solta em que Se momento? o pai não autorizou a criança a não participar daquela determinada atividade pedagógica relacionada à ideologia de gênero, a criança não participa. E ela faz o quê? Ela fica onde nesse intervalo? Solta na escola? Ué? Mas Se eu vou numa escola, né? Se eu vou para a sala de aula, tanto quanto você, eu frequentei aula, frequentei faculdade, eu conheço o sistema escolar. Todas as vezes que um aluno não quer participar ou não pode participar de uma aula, o que ele faz? Ele vai para o pátio da escola, ele fica na biblioteca da escola. O que não faltam são ambientes para que o aluno fique sem estar participando de uma atividade que ele não quer. Quantas não foram as vezes que um aluno não quis participar de uma determinada aula que era obrigatória e ele, você sabe, você é professor, Rafael, ele saiu daquele ambiente e ficou em outro. Foi para uma outra aula, em uma outra sala. Há essa flexibilidade na educação. Não, mas assim, atividades Sempre. obrigatórias são atividades obrigatórias. E se eu libero um aluno de uma atividade obrigatória que está prevista na lei, eu que estou cometendo um equívoco. Não, Rafael. Você pode não liberar, mas quantos não são os alunos que aleatoriamente saem de determinadas atividades? Isso é um erro da estrutura da escola. Sim, mas eu estou falando aí isso, a gente entra. não me referindo ao erro da estrutura da escola. Eu me refiro a isso para dar resposta para ele de como poderia se articular aquele jovem dentro daquela escola, aquele menor dentro daquela escola. Aquele jovem dentro da escola e deixa esse jovem solto dentro da escola, isso é uma irresponsabilidade. Eu não posso fazer isso. Eu não sou um diretor de escola, mas o diretor da escola, um orientador pedagógico, a equipe que deveria ter em todas as escolas, que a gente sabe que não tem, ela vai ter que ficar responsável por cada um desses alunos. Então, assim, isso mostra mais uma inviabilidade. Outra inviabilidade, mais uma vez eu convido o senhor e todas as pessoas que estão vendo a pegar as diretrizes curriculares, né, que é o material mais básico que a gente tem para organizar as nossas aulas. E lá está previsto que é um tema transversal. Então, eu não vou ter uma aula que eu vou falar só sobre gênero e sexualidade. Isso está transversal no conteúdo. E aí aquele aluno supôs que foi tratado algum tema que ele não gostaria, e aí ele vai falar com o pai, e isso vai criar essa ideia do espantalho. Por isso que a gente acredita assim, que não é viável. Porque, na verdade, a gente poderia estar discutindo coisas muito mais importantes para os nossos alunos, né, enquanto sociedade, para a gente poder crescer enquanto sociedade, diminuir esses índices altíssimos de violência. Assim, o feminicídio é uma coisa que cresce cada vez mais e parece que a gente vai naturalizando e está tudo bem, e não está. Obviamente que nós já temos alguns avanços. A cidade de Campos já tem alguns avanços. Hoje a gente já tem um ambulatório de atendimento à população LGBTQIA+. Nós já temos uma subsecretaria de igualdade para as mulheres. E essa lei ela ainda tem um outro problema assim, que eu acho que é muito grave. Que o senhor deve conhecer algumas leis do município que criam observatórios, programas de combate à violência de gênero. Então, o próprio município já tem, né, algumas leis de 2019, 2023, 2022 que versam sobre o combate à violência de gênero. Como que eu combato um processo de violência? Por meio da educação. Ensinando que meninos e meninas são iguais, que as pessoas têm direitos, que as pessoas são diferentes, que, independente da minha orientação religiosa, dos meus valores morais, eu devo respeitar todas as pessoas. Eu preciso aprender isso. Por quê? Ainda mais, hoje, né, isso vai ao ar depois, não sei se poderia falar, né, mas hoje é o dia que a gente comemora o Dia da Consciência Negra, que a gente pensa sobre esse ranço escravocrata que a gente tem no Brasil, o quão grave que é isso. E o Mandela já dizia, ninguém nasce odiando ninguém. A gente não nasce tendo ódio por ninguém. A gente aprende a ter ódio. Então, se a gente aprende a ter ódio, a gente pode aprender a ter amor. E quem que vai ensinar isso? Além da família, que tem uma competência em um determinado aspecto, é a escola. E aí, todos os documentos que foram criados, o avanço da educação dos últimos 30, 40 anos, foi construído com muita luta e muito debate. A gente ter uma LDB, a gente ter uma BNCC, a gente ter toda essa legislação, isso não veio do nada. E foi debatendo, inclusive nesses documentos que o senhor cita, né, da Organização dos Estados Americanos, a Conferência de Salamanca, a Conferência de Yogyakarta, que fala dos direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos. Todas essas conferências preconizam a educação enquanto um espaço importante para a construção dessa cultura de paz. Rafael, e é simplesmente... eu concordo com tudo isso. Então, deixa eu só concluir. Com tudo isso que você está falando. Deixa eu só concluir isso. Não, eu não duvido que o senhor concorde, mas a gente precisa, eu acho que, principalmente o legislativo, criar ferramentas práticas para que isso se realize. Por quê? Está na lei. Está na lei que somos todos iguais, mas na prática nós temos diversos problemas. Deixa eu te falar.
compete à escola ainda, eu acho que esse é um papel importante só para poder finalizar, promover essa cultura de paz, promover essa igualdade, e a gente só constrói isso com o diálogo. E se eu não puder dialogar honestamente, abertamente, sobre qualquer tema, eu vou me fechar na minha cápsula, né? Então, assim, eu vou a todos os lugares que me chamam para debater, porque eu acho que o meu compromisso ético-político é esse, para a gente poder desmistificar esses pânicos que são criados nas pessoas. As pessoas falam. Um pequeno exemplo, só para poder finalizar. Há pouco tempo a gente teve a criação de uma ideia de um kit gay nas escolas. Eu atuo na educação de campus há 16 anos. E estudei em escola pública minha vida inteira, praticamente. Nunca vi um material que falasse sobre promoção da homossexualidade enquanto algo que todo mundo tem que ser, etc. Nunca existiu um kit gay. Mas foi um pânico que foi criado, né, uma fake news, uma mentira muito bem elaborada, como é a ideologia de gênero, posso garantir para o senhor, que ganhou uma dimensão social tão grande que as pessoas passaram a acreditar. E isso é muito triste, porque, ao invés de promover uma cultura de paz, a gente tem cada vez mais segmentado as pessoas, a gente tem colocado como se fôssemos nós e eles, e, na verdade, não é isso. Na verdade, a gente está buscando uma sociedade igual para todo mundo, onde as pessoas não tenham medo de sair à rua, onde as mulheres não tenham medo de sair à rua, onde as crianças não tenham medo de dizer o que elas estão vivendo dentro de casa. Por quê? Obviamente, não são todas as famílias. Inclusive, a gente precisaria pensar o que é família, né? Porque são muitos modelos de família. Mas todos os dados nacionais e internacionais que versam sobre violência sexual. Mais de 50%. Você pode pegar dados do Instituto de Segurança Pública, da Unicef, todos eles. Mais de 50% da incidência de violência, de abuso sexual contra crianças e adolescentes acontece dentro de casa. Ou na casa de algum parente e sempre, na maior parte desses casos também, perpetrados por conhecidos da vítima. É aquela pessoa que tem... Rafael Arnaldo, não é criar pânico, muito menos mentira. Vou fazer uma pergunta para ambos. Rafael, você como professor, você concorda, aí é uma questão de ideia, concordância e discordância, e não criar, em hipótese alguma, discriminação. Sou integralmente favorável ao que você falou sobre não discriminar e amar a todos, respeitando a todos, sempre. Não abro mão disso. Porém, existem divergências de ideias. Isso faz parte do debate público. Isso é positivo dentro de uma democracia e tem que acontecer. Vamos para essas ideias. Você é favorável, Rafael, você é favorável que o seu filho tem 1 ano e meio. É menino? Menino. O menino daqui a 5 anos está na escola, 4 anos está na escola. Ele chega em casa e ele fala assim, bom dia a todos. Você é favorável? Rafael, você é favorável? Você sabe que não vai dizer que isso é mentira. Se trata do gênero neutro, neutralidade de gênero, na língua portuguesa. Eu sou contra, por quê? Porque eu acho que nós devemos preservar a norma culta da língua. Ela não ofende, ela não discrimina ninguém. Eu repito a pergunta, você é favorável? Rafael, você é favorável? Não fuja, Arnaldo. Estou aqui só para mediar, posso falar? Ainda agora então. Você não estava só mediando. Não, eu levanto o assunto para vocês. Rafael. Eu sou favorável. Você é favorável? Eu sou favorável que a gente tenha, primeiro, um debate qualificado sobre o assunto. Porque, por exemplo, nós tivemos em Campos, de autoria do senhor, inclusive uma lei que proibia... Já trouxe para vocês. O uso de linguagem neutra. Sim. Em publicações oficiais do município, etc. Que, inclusive, essa lei já foi derrubada pelo TJ tá em julgamento. E ela vai para o STF, que, com certeza, vai dar continuidade ao que o TJ já decidiu, porque quem pode legislar sobre... A língua portuguesa é o Congresso Nacional. Então, mas aí entra, eu não legislei. O senhor pediu a minha opinião. Sobre a língua portuguesa. Ué, mas o senhor está no legislativo, você está fazendo o quê? Sim, mas eu não legislei sobre a língua portuguesa, sobre o que deve dizer. Então, eu legislei sobre a manutenção da língua portuguesa, como diz a Constituição. Mas o que é a língua, senão o que a gente pratica? A língua não é só o que está no dicionário. Aí é uma visão limitada do que é a língua portuguesa. Então me responde, você é favorável? Eu estou te respondendo, Só que a minha construção de resposta é um pouquinho menos... direta. Porque não tem como, a gente está tratando de tema complexo. Se de um tema complexo eu dou uma resposta papum, eu acabo esvaziando o debate e construindo esse
espantalho, né? Todo mundo sabe o que é o espantalho. O espantalho é aquilo que não existe, mas que amedronta todo mundo, que é a questão da ideologia de gênero, que é o uso da linguagem neutra, né? Então, mas o uso da linguagem neutra é um espantalho? O debate da linguagem neutra... Não é espantalho. Mas o senhor vai me deixar falar? Sim, ou vai ficar claro. Não, eu vou deixar você falar. Só que você disse que o espantalho é uma coisa que não existe e que amedronta. Mas olha só. Mas a linguagem neutra, ela existe. Sim, mas a maneira como ela é mobilizada no discurso, como da lei que o senhor propôs de proibir, é um espantalho. Porque se essa criança, por exemplo, se ela fala todos, todas e todes, e se você for ver outras línguas, né, você pega, a língua portuguesa é uma língua viva. A gente não fala mais vós-me-ser, vossa mercê, a gente fala você, e na internet é VC. Às vezes é só C. Às vezes meus alunos escrevem alguma coisa que eu já estou, né, com um pouquinho mais de idade, eu não entendo. Por quê? A língua é viva na maneira falada e na maneira escrita. Então, eu acho que assim, se tudo eu vou legislar para proibir, a gente inviabiliza um debate. E eu só consigo debater de forma qualificada se eu tenho acesso ao conhecimento, acesso à reflexão. E pensar a linguagem neutra, por exemplo, eu não seria a pessoa mais qualificada porque não é uma coisa que eu estudo. Né? O meu estudo ele vai por um outro caminho, mas há muitas pessoas que estudam a questão da linguagem neutra, o quão importante ela é no reconhecimento. É isso que é importante dizer também. A gente não propõe invenção de nada. A gente demanda reconhecimento daquilo que já existe. Pessoas de gênero neutro e não binário, elas existem. Ah, você criou, Rafael? Não, elas existem, elas sempre existiram. Só que hoje a gente tem um movimento político de reconhecimento das identidades das pessoas. Pessoas intersexo, de condição intersexo, elas existem. Elas sempre existiram. Hoje, isso é colocado em pauta porque muitas e muitos meninos e meninas foram mutilados ao longo da sua vida, né, e passaram por situações de muito constrangimento. Então, a gente não está inventando nada. A gente está buscando o reconhecimento daquilo que existe e sem tirar aquilo que a gente já conquistou, em termos de direito para todo mundo. Né? E aí, a minha preocupação com essa lei, que lamento informar, mas ela vai cair também, porque não tem jeito. Inclusive o Fonatrans, vou dar um spoiler aqui em primeira mão para vocês, com autorização, né, do Fonatrans, já impetrou uma ação direta de inconstitucionalidade, que essa lei ela é inconstitucional, né, e a gente precisa ter esse debate, porque ela não vai dar continuidade, obviamente, porque ela inviabiliza esse debate, e aí, assim... se o senhor pudesse falar, o que na Câmara, talvez o senhor ou outros vereadores, tem debatido para a gente sanar de vez essa desigualdade de gênero, para que as mulheres não tenham essa desigualdade salarial que elas têm em relação aos homens, para que essas famílias, que essas mães e pais, principalmente as mães, não podem ir para a escola porque estão em horário de trabalho. O que a Câmara pode fazer para que elas tenham uma forma de estar na escola também? Quais são as medidas práticas que a gente tem no nosso município para diminuir essa desigualdade de gênero? Porque isso eu acho que é muito mais importante. E tenha certeza, todo o movimento social, todas as pessoas que querem uma sociedade mais justa e igualitária, que eu acho que somos todos nós estamos pensando em estratégias para chegar lá. Né? E a gente quer isso, a gente quer chegar lá com todo mundo. Não pode ficar ninguém para trás. Porque enquanto a gente está aqui, né, somos todos homens aqui, homens brancos ou pardos ou negros, eu não sei aí como cada um vai se identificar. Mas enquanto a gente está aqui no local confortável, com ar-condicionado, discutindo, tem uma pessoa apanhando na rua, tem uma pessoa apanhando dentro de casa, tem uma criança sendo abusada, tem uma criança que está sendo colocada no colo de alguém e está sofrendo um tipo de abuso e nem sabe que aquilo é abuso. Então, se eu não posso falar sobre isso na escola com uma linguagem adequada, com uma maneira correta, com didática, com psicologia da educação, com tudo isso que a gente estuda, o senhor sabe disso, essa criança talvez nunca saiba pelo que ela está passando. E a gente precisa, eu acho que, dar esse passo à frente. Né? E a educação é inadmissível, eu acho que a educação retroceda a esse ponto de interditar, porque ela de fato não proíbe, mas ela interdita, ela dificulta, ela coloca assim, um muro gigante para que a gente possa fazer uma educação democrática, baseada nos valores diversos, né, que a gente tem acesso. Rafael, então, você é favorável que a criança chegue em casa
e fale bom dia a todos, amigos. Você é favorável? Não, sim, eu tô perguntando. Você não respondeu, eu tô perguntando agora. Você construiu, mas não respondeu. Não entendi. Entendeu a resposta? É sim ou não? Não, mas uma pergunta favorável? dessa complexidade não cabe um sim ou um não. Então, mas você deu uma explicação. Isso eu você entendeu. construiu uma Você entendeu a explicação. explicação? Não. Então... Eu entendi a explicação, mas não a resposta. Então, mas a resposta está na explicação. Qual é, sim ou não? A resposta está na explicação. É isso que eu quero Vai ter saber. que assistir o vídeo Por quê? de novo pra poder voltar. Não, Rafael. Nós podemos ser pragmáticos, diretos. Por quê? Por que eu estou fazendo essa pergunta para você, Rafael, amistosamente? Porque existe... Eu quero concluir com isso, Arnaldo, Rafael. Existem pais que não querem, que não concordam. Aquele que é de gênero neutro, intersexo, ele tem que ser respeitado, amado por todos, sem nenhuma absoluta distinção. Mas as ideias, elas precisam, como nós aqui estamos fazendo, serem debatidas. Isso é uma ideia. Isso é uma ideia que acontece. E que existem pais que discordam dessa ideia. A ideia da lei é dar aos pais esse direito de dizer, não, eu não quero, porque isso vai ser ensinado. À medida em que se fale sobre o gênero neutro, sobre a necessidade de respeitar quem se sente neutro, e você ter que falar o português de forma neutra, isso vai ser falado, isso vai ser ensinado, como vem sendo em várias escolas. É só o professor que ensina a criança na escola? Não, ela aprende bem. Com os coleguinhas. Veja bem. E aí, se essa criança tem um colega... Mas aí é um reducionismo. Mas aí, peraí, Rafael, agora é minha vez de pedir para não me interromper. Aí é um reducionismo. Você não pode reduzir a criança. Nós estamos falando de atividades pedagógicas relacionadas à ideologia, a ideologias, a moral sexual. Nós estamos falando sobre isso, que o professor vai ensinar. Nós não estamos falando de uma criança ensinando para outra. Nós estamos falando de uma instituição pública, privada, com pessoas formadas, capacitadas, bem capacitadas como você, que pode ou não ensinar. A questão é, o pai, a mãe, é quem tem ou deve ter o direito constitucional de dizer, meu filho pode participar e receber esse tipo de orientação. Beleza. É democrático que o filho dele vá lá porque ele está autorizando. É uma criança, um menor de idade. Não estamos falando de adultos como nós, com a mente formada, a capacidade formada. Não estamos falando. Estamos referindo a crianças menores de idade, que têm uma série de garantias. Quando isso acontece, o pai tem o direito de vedar, de proibir. É só isso. A lei, ela não impede debate nenhum. Se você não puder proibir o seu filho de aprender um gênero neutro, então você praticamente entregou o seu filho para o Estado decidir o que vai ser feito dele. Qual a formação moral, sexual, ideológica que ele vai ter? Nós estamos falando de ideologias, de pensamentos. O meu pensamento é vamos supor que eu vou dar aula para o seu filho. Eu quero que o seu filho fale todos. Fale com todos os seus amigos, respeite a todos os seus amigos. O Rafael chega para ele e fala, eu quero que você, de forma, a grosso modo, o Rafael vira para ele e fala, não, a partir de agora, para nós respeitarmos a todos, você não vai falar isso, você vai falar, eu quero que você fale, ou você vai, a partir de agora, você vai falar, eu quero que você fale com todos seus amigos. Respeite a todos seus amigos. Quem decide se o seu filho vai falar o que a minha ideia, a ideia que eu tenho, ou a ideia que o Rafael tem, é você. A ideologia que eu sigo, ou a ideologia que o Rafael segue, é você. Eu tenho que respeitar a todos, Rafael tem que respeitar a todos, você também. Mas a decisão do filho menor de idade é sua. Não sou eu quem vai ensinar para o seu filho se ele vai falar todos ou todes. Não é o Rafael que vai ensinar para o seu filho, o Arnaldo, se ele vai falar todos ou todes. É você quem vai determinar. Meu filho, pode ir lá assistir a aula do professor Rafael. Ele é um excelente professor, eu acredito no que ele fala, pode assistir a aula dele tranquilamente. Meu filho, olha, eu não quero. O professor Rafael é excelente, formado, cara bom demais, gente muito boa, gosto demais dele, mas a ideia que ele tem em mente, eu não concordo. Eu prefiro que você assista a aula com o professor Anderson. É só isso. A lei é só isso. Isso não desrespeita ninguém, isso não deslegitima a ideia de ninguém, isso é simplesmente ser democrático. Eu não posso querer, a pretexto de combater agressão, violência ou qualquer outro tipo de situação difícil para qualquer ser humano sobre a face dessa terra, tirar a legitimidade dos pais, tirar o direito dos pais. É só isso, Rafael.
mais nada. Mas aí Arnaldo. agora vai entrar aqui um servidor da educação, um ex-jornalista, servidor da educação também. Sou concursado como inspetor de aluno lá em São João, mas estou à disposição da comunicação já há um tempo, então continuo trabalhando com letras. Em relação à questão da mudança de gênero no português, eu estou concordando mais aqui. Eu sou a favor que se mantenham todos, porque é como se escreve. Entendo que a língua é viva e pode mudar, e se mudar eu vou escrever como mudou. Mas hoje, né, a lei é assim. Embora na questão da liberdade do professor, a liberdade de cátedra, e aí que eu vou chegar, eu estou mais do lado de cá, eu acho que a lei invade um pouquinho, porque em tese, e eu sou servidor de educação, por isso que eu levanto em tese, não é o professor que decide o programa que está desenvolvido dentro da sala de aula. Ele aqui citou a LDB, você tem o plano que a própria secretaria... curriculares. A própria Secretaria Municipal de Educação, no início do ano, discute isso com os profissionais da rede pública sobre o que vai ser trabalhado dentro daquele ano letivo. Então, assim, a lei não acaba invadindo, e volto para você agora a pergunta, não acaba invadindo até mesmo um pouco do que a prefeitura planeja, porque se ela já não planeja todo ano o que vai ser desenvolvido dentro de sala, falando só da rede municipal agora, a prefeitura já não discute ali o que a escola vai discutir durante o ano letivo inteiro, e não é a vontade do professor. Se você está entendendo onde eu estou querendo chegar, entendeu? Perfeito. Não é o professor que decide como ele vai discutir aquilo. Há uma diretriz. Entendi. E a diretriz, então, tem que ser rediscutida? Não. Aí entra, Arnaldo, Rafael, o quanto a lei ela é democrática e justa. Por quê? Se tem uma diretriz que vem, seja ela do governo federal, estadual ou municipal, não há intromissão. Não é prerrogativa minha. Então, vê a diretriz, seja ela qual for. A lei ela é democrática e justa. Por quê? Porque o professor ele vai ver o que tem na diretriz. Ele vai comunicar, ó, a partir de tal dia ou tal dia, eu vou ter essa atividade pedagógica relacionada à ideologia de gênero, ao sexo, à opção, à orientação sexual de pessoas. Então ela vai comunicar os pais do aluno. Só isso. Não muda nada, não interfere em absolutamente nada. Eu sei, mas não seria mais proveitoso, então, já mudar o que vai ser discutido para não prejudicar esse aluno de participar de uma atividade? Então, mas aí eu concordo com você também, mas aí não é prerrogativa minha, não é uma atribuição aí seria minha. O Congresso. Exatamente. Aí é uma questão de alteração da União, aí quem tem que fazer é o Congresso. Agora eu vou trazer para o professor aqui, só trazer mais um ponto para o debate. Liberdade de cátedra, que também é constitucional, é um ponto que acaba sendo ferido numa lei como essa que foi proposta e sancionada após a ideia do vereador Anderson? Então, vou voltar só um pouquinho na pergunta do Todes com a criança. Eu acho que, na verdade, assim, tem um quê de ingenuidade, não é possível. Pensar que a criança vai chegar em casa falando bom dia a todos, meus amigos, porque ela aprendeu com o professor. Porque as crianças, e aí, muito pelo contrário, eu não estou considerando a criança como um sujeito que não tem agência. Pelo contrário, a criança ela aprende de várias formas, e dentro da escola, muitas vezes, menos com o professor e mais com os colegas. Né? E aí o papel do professor é justamente dar um direcionamento dentro daquilo que está na diretriz, né? Que está, obviamente, que a gente sempre fala de algum lugar. Então, assim, por mais imparcial que eu seja e objetivo, eu ocupo um determinado lugar. Como cristão, como umbandista, como católico cristão, né? Como de esquerda, de direita, de centro, enfim. Então, a gente sempre ocupa algum lugar e a nossa fala ela é sempre direcionada a partir daquele lugar. Óbvio que a gente tem que respeitar o que está previsto na diretriz. Né? Eu não posso chegar ali e dar uma aula a partir do que eu estou achando. E a criança ela vai conviver com isso, porque eu não estou inventando pessoas não binárias, não. As pessoas não binárias não existem, elas já existem. Né? Pessoas trans, crianças trans, elas já existem. A questão é, se eu não discuto isso na escola, aquela criança que vive aquela realidade, ela não vai respeitar o coleguinha que vive essa condição de uma criança não binária ou de uma criança trans. E aí onde que ela vai aprender a respeitar esse colega? Porque na minha aula, vamos supor que a família tira essa criança da minha aula. Só que o seu filho vai conviver com aquela criança o restante do ciclo de aula todo. E como que ele vai respeitar aquela criança se ele não aprendeu a respeitar? Por quê? A família não quer que ele discuta gênero e sexualidade, que ele saiba que é possível uma pessoa ser trans, uma pessoa ser não binária, uma pessoa ter um gênero neutro, e a família não quer que ela discuta. Então ela não vai aprender com o professor. Se a família não quer, também não vai aprender com a família. Ela vai aprender com quem? Não aprender com ninguém, ela não vai respeitar. Então a gente está, na verdade, contribuindo para a manutenção da cultura de ódio. Por quê? O ódio vem daquilo que a gente não conhece. Então quando eu conheço, quando eu me aproximo, eu desmistifico.
né? Eu entendo, e aí, se as pessoas fossem para a sala de aula, eu vou falar das escolas públicas, escolas privadas são outra realidade, né? Escolas do Estado, ensino médio, uma outra realidade. Mas se eu for para a sala de aula, eu vejo assim, que nós temos problemas tão graves e de violência entre os alunos, que se eu não tiver a liberdade de, cotidianamente, porque aí isso é uma outra coisa, Anderson, que eu acho que não dá para a gente imaginar assim. A questão de gênero e sexualidade, como é um tema transversal, né, previsto pelos PCNs, ela não é... Alguns conteúdos, sim, eles podem ser programados, como a gente tem em ciências, a gente tem em história, determinadas aulas específicas que você vai tratar de movimentos sociais, você vai tratar de corpo, de sexualidade, de infecções sexualmente transmissíveis, enfim. Mas, como é um tema transversal, isso aparece na aula, né? Às vezes eu não quero tratar de racismo, só que um aluno ofendeu o outro chamando com um nome pejorativo. Eu, enquanto professor, né, respeitoso da Lei 10.639 e 11.645 de 2008, que fala do ensino de história da África, cultura e questão indígena, eu não posso permitir, eu não posso ser omisso de deixar aquele aluno ofender o outro colega, ter uma prática de racismo. Se eu vejo um aluno desrespeitando o colega porque esse colega é LGBT, eu não posso fingir que nada aconteceu e aí na semana que vem eu vou preparar uma aula, vou mandar um bilhetinho para casa e aí para os pais autorizarem para eu debater. Eu tenho que intervir na hora. E aí, como que eu não vou poder intervir? Aí eu vou ter que ligar para os pais na hora e falar, olha aqui, aconteceu uma situação de homofobia, de transfobia aqui na minha aula e eu preciso abordar esse tema com os alunos agora. Por quê? A violência não dá para a gente esperar para amanhã. Porque se a gente deixa para amanhã, e aí o senhor pode pegar também os dados, a gente vê que o índice de suicídio, de atentados contra a própria vida, entre jovens que são LGBTQIA+, é altíssimo. É acima da média da população. E aí por que isso acontece? Porque a pessoa tem problema em ser uma pessoa LGBT? Não, eu nunca tive. Nenhuma pessoa LGBT tem problema em ser uma pessoa LGBT. Qual que é o problema? É a violência que a sociedade comete. E essa violência, às vezes, ela não é falada, mas é o olhar, é o risinho, é a violência institucional. Então, essa violência, que é cotidiana, que a gente sofre, é que faz a gente, às vezes... estar em um caminho que a gente não queria estar, né? É que faz com que, às vezes, a gente atente contra a nossa própria vida. Não é a condição de ser uma pessoa LGBT, é esse cenário de violência. E como que eu mudo isso? Somente debatendo, somente refletindo. E aí, mais uma vez, eu volto e digo, não é ensinar ninguém a ser nada. É ensinar as pessoas a respeitarem a diversidade. E a diversidade humana, ela está colocada. Se eu não discutir, eu sempre falo isso com os meus alunos, eu acho a escola pública principalmente, que é laica, né, a escola é um espaço assim, que a gente tem muita dificuldade, mas tem muitas alegrias. Por quê? Na escola que a gente vê a diversidade. Eu tenho aluno que mora na periferia, aluno que mora no centro, aluno que é branco, aluno que é negro, aluno que é umbandista, candomblessista, católico, evangélico, aluno que tem um extrato social um pouco melhor, um pouco mais baixo. É o local da diversidade. E é ali que eu preciso aprender a viver com essa diversidade. É ali que eu vou aprender a respeitar as pessoas na sua integralidade, inclusive com os posicionamentos divergentes. Eu dou aula de história, você imagina o que eu não passo quando a gente vai falar de política, porque política se discute em sala de aula. Sim. Não se faz doutrinação, isso a gente não faz. Por quê? E aí eu vou voltar ao que você tinha falado, assim. Eu acho que é ingênuo imaginar que os professores estão fazendo isso, porque os professores não estão fazendo isso. Os professores muitas vezes não estão conseguindo dar aula, por toda a dificuldade que a gente tem. E dizer que a gente está doutrinando, eu acho que o próprio cenário brasileiro nos mostra, a realidade nos mostra, que não há uma doutrinação. Porque se houvesse uma doutrinação, nós não teríamos esse cenário de um avanço de determinadas posições políticas, que eu vou preferir não nomear, mas que interditam o debate e acabam criando um cenário de briga que não existe ou que não deveria existir, como se fôssemos nós e eles, e como se eu estou querendo proteger alguma coisa, mas o que é essa coisa também que eu quero proteger, enquanto, de fato, as pessoas estão sofrendo as violências, né, e vivendo tudo isso. Rafael, enfim, é muita coisa. Eu acredito que 95%, se não 99% dos professores são tão bons como você. Capacitados, dedicados, que dão a vida, que fazem um excelente trabalho com os alunos, que ensinam o respeito ao próximo. Eu acredito que 99% é assim. Mas aí eu volto à questão do gênero neutro. Existem, é fato, você sabe disso, existem aqueles
que vão sempre induzir ideologicamente, sempre conduzir ideologicamente. Isso acontece em todos os setores, em todos os lugares. E eu não vejo nem falta de legitimidade nisso. Faz parte. Vai acontecer. Eu falei, induzir ideologicamente. Eu dei, por exemplo, você não quis me responder. Se você é favorável que o filho do Arnaldo chegue em casa num belo dia e fala: papai, bom dia a todos meus amigos. Isso seria conduzir ideologicamente. Mas foi o professor que ensinou? Você está partindo do pressuposto que a criança não é capaz de aprender fora da fala do professor. Não, nós não estamos partindo desse pressuposto. Ué? Nós partimos do pressuposto de uma lei. Nós estamos discutindo a lei de atividades pedagógicas. Mas onde que a criança aprendeu isso? Então, nós estamos falando de atividades pedagógicas relacionadas à ideologia. Ideologia de gênero, opção sexual, orientação sexual. Opção não existe, né? Você então, sabe. Não sabe? Não estou dizendo que eu não sei, eu estou dizendo que eu não concordo. Então, o senhor está falando opção, mesmo sabendo que não é uma opção. Opção, orientação. Quando você diz que é orientação, você quer afirmar o que com isso? Que o indivíduo nasceu, não é isso? Há várias na verdade... Mais ou menos isso? Não é mais ou menos, assim. É o que, então? Não tem como a gente tratar mais ou menos, né? Quando a gente fala da orientação, a sexualidade, ela é uma constituição multifacetada, né? Há questões que podem estar ligadas a dimensões genéticas, há questões que são socioculturais, isso constitui o indivíduo. Mas eu acho que é uma pergunta que não vai levar a gente a lugar nenhum, porque historicamente... Mas faz parte do debate. Não, então, mas por quê? Eu vou te dizer, historicamente, e eu trabalho com a história da questão de gênero e sexualidade, toda vez que tentaram entender por que uma pessoa é gay, essa pessoa foi presa, essa pessoa sofreu lobotomia, essa pessoa ela foi excluída da sociedade. Rafael. A pergunta, deixa só para fechar com essa questão, assim, eu não sei, às vezes as pessoas sempre me perguntam, mas por que uma pessoa é LGBT? Eu não sei. Agora, por que uma pessoa é heterossexual? Eu também não sei. E, na verdade, eu acho que essa é a pergunta menos interessante. A pergunta mais interessante seria, por que uma pessoa LGBT não tem os mesmos direitos assegurados que uma pessoa que não é LGBT? Eu acho que você tem os mesmos direitos que eu. Você acha? Eu sei que eu não tenho. Eu sei que eu não tenho. Você não tem? Eu Rafael, sei que eu você não é um professor formado, um cara inteligente, educado. Mas como aí, que não? Aí é que tá. Nós temos o mesmo direito. Quando eu nós falo somos de iguais, mim, Rafael. mas eu não sou só eu. Eu estou representando um grupo. E nesse grupo há pessoas que estão sofrendo violência dentro de casa. Há pessoas que não conseguem ter um atendimento psicológico, endocrinológico adequado. Há pessoas que são violentadas na rua porque eu sou um homem gay, cisgênero, branco. Mas há pessoas que são negras e sofrem com racismo. E além de serem LGBTs, sofrem com racismo. Então, assim, é ingênuo a gente pensar, né, na lei somos todos iguais, mas na prática não somos todos iguais porque não gozamos da mesma forma de acesso. Então, o debate, ele visa a gente chegar nisso. E aí perguntar por que a pessoa é LGBT ou por que é hétero, eu acho que é o contrário. É porque a gente não tem os mesmos direitos na prática. Né? Assim, constitucionalmente a gente tem, mas substancialmente nós não temos. E aí por quê? Isso é o que me incomoda. Né? A gente pensar, homens e mulheres são iguais, concordamos com isso? Por que as mulheres são infinitamente mais violentadas com estupros, assédios, etc., do que os homens? Por quê? Isso é uma questão que a gente deve colocar. E aí o que a gente vai fazer para cessar isso? Olha, mas agora... Porque eu, enquanto um homem, eu sou um homem que tem que defender essa pauta até o último fio de cabelo, né? Que já são poucos, inclusive. Mas a gente precisa. Por quê? Eu estou confortável aqui e vendo as mulheres... Se eu falar das mulheres travestis e transexuais, então, o índice de homicídio, de falta de acesso à educação, ao trabalho... Eu gostaria de ver que a Câmara propusesse, por exemplo, para a gente diminuir isso, uma lei, né, que aumentasse o índice de trabalho da população, principalmente da população trans. Isso seria uma coisa ótima, para a gente construir um patamar de igualdade, né? Maior inserção nas escolas de qualificação. Então, eu acho que esse deve ser o papel, né? E enquanto movimento social, é que eu estou falando assim, de vários lugares ao mesmo tempo, mas enquanto movimento social, assim, essa é a nossa preocupação, né? Que o nosso legislativo pense sobre isso, né? Que na verdade, assim, acolha as nossas demandas também, né, que já são, isso já é colocado, para que a gente chegue nesse patamar de igualdade, porque, por enquanto, não estamos num patamar de igualdade. Anderson, quer concluir em relação a esse tema ainda? Sim, é colocar em que se resume a lei.
Então vou fazer o seguinte, a gente já estourou o tempo demais, o debate está muito bom, eram 20 minutos, já estamos caminhando para 1 hora. Eu vou fazer a seguinte pergunta a você. Por que a lei que você propôs e foi sancionada deve ser mantida em Campos? Porque ela dá o direito aos pais de determinar se o seu filho deve ou não participar de alguma atividade pedagógica relacionada à ideologia de gênero dentro da escola. Isso é um direito dos pais, é uma garantia constitucional. Esse é o motivo. Agora eu faço a pergunta ao contrário. Por que a lei não deve ser mantida pelo município de Campos? Primeiro, porque ela é inconstitucional. Segundo, porque ela inviabiliza o debate. Terceiro, porque ela contribui para a manutenção desse espantalho, que é a ideologia de gênero, que eu vou voltar a dizer, não existe. Você pode ler todos os livros da Judith Butler, que ele citou, que é uma teórica importante nos Estados Unidos sobre esse debate, mas existem várias outras, inclusive aqui no Brasil, né, eu poderia falar de Jaqueline Gomes de Jesus e várias outras teóricas, que falam sobre a questão de gênero e sexualidade. Não existe ideologia de gênero, então essa lei contribui para isso. E uma coisa assim, que eu acho gravíssima, ela interdita, né, inviabiliza o debate sobre a igualdade de gênero. E aí a gente não está falando só da população LGBT, a gente está falando dos homens, porque quando a gente fala de gênero, a gente fala dos homens também, que são os perpetradores da violência. E se esses homens aprendem a bater, eles podem aprender a não bater, porque os homens também sofrem com isso. Então os homens eles podem ter uma outra cultura, né? Essa cultura machista da masculinidade, ela pode ser diferente. Você pode criar o seu filho de uma forma diferente, eu acredito que você faça isso, para que esse homem seja um homem que não vai bater na mulher, para que esse homem não seja um homem agressivo, né? Então, acho que isso faz parte e a lei, ela dificulta, quando não inviabiliza, esse tipo de debate sobre igualdade de gênero. Aos dois, queria agradecer bastante. Acho que é um debate que a gente poderia levar horas aqui, mas vou dar um minutinho para as considerações finais de cada um de vocês e desde já agradecer. Vou começar com você, Anderson. Muito obrigado pela sua participação. Prazer estar aqui com você, estar aqui com o Rafael debatendo esse assunto que é de tamanha importância para a nossa sociedade e nós mantermos sempre esse diálogo. Eu acredito que isso aqui é importante. Repito, Rafael e Arnaldo, eu estou aqui porque eu quis. Rafael está aqui porque ele quis. É um direito que os pais têm de quererem ou não seus filhos debatendo, seja lá qual for o assunto a ser debatido. Eu acho que isso é importante para a sociedade num todo. Nós estamos falando de uma democracia e dentro de uma democracia é assim que tem que prevalecer a vontade das pessoas. Eu quero que participar, eu participo. Se eu não quiser, eu não participo. Eu concordo, beleza. Se eu não concordo, eu não concordo e eu não preciso ser agredido por isso, eu não preciso e não posso ser atacado por isso. Rafael pensa de um jeito, eu penso do outro. Eu tenho o dever de amar e respeitar Rafael. Eu penso diferente de Rafael. Rafael tem o dever de amar e de me respeitar. Ah, mas eu não concordo. Ah, mas é totalmente diferente. Isso aí é um retrocesso. Ele pode falar o que ele quiser, mas é o que eu penso. Eu posso falar o que eu quiser, mas é o que ele pensa. Ele tem que ser respeitado por isso. Então eu acho que esse debate ele é promissor quando você tem em mente esse tipo de entendimento com respeito à democracia como ela tem que ser vivida. Obrigado, Anderson. Rafael, também muito obrigado pela participação. Então, agradeço, né, pela possibilidade de representar, na verdade, um grupo que é a Frente LGBTQIA+, Norte Fluminense, dizer que a gente vai continuar reiterando que, de fato, é um retrocesso, porque não tem como nomear de uma outra forma, né, porque vai inviabilizar, vai atrapalhar esse debate. Obviamente, isso que a gente está fazendo aqui não foi feito na Constituição da lei, então poderia ter sido feito, né, porque talvez se tivesse sido feito, o senhor pensaria diferente sobre esse tipo de proposta. Então, mas aí é que tá, essa é a diferença do debate. Porque um bom debate, eu tenho que sair diferente do que eu entrei. Eu não venho debater, eu saio diferente, porque eu sou afetado pelo que o senhor fala, para o bem ou para o mal. Então, eu não vou debater somente para poder reforçar as minhas ideias, porque as minhas ideias, elas podem ser mudadas, a gente estuda para isso, a gente vive em sociedade para isso, e aí eu temo ainda mais, porque quando a gente vê, hoje eu estou delegando aos pais o direito de decidir se os filhos vão discutir ou não da questão de gênero e sexualidade. Amanhã eu vou falar da questão racial, eu vou delegar aos pais porque aquela família não quer que os seus filhos tenham um debate sobre questões raciais, questões indígenas dentro da escola. Então, eu acho que essa lei ela é o primeiro degrau de um movimento de ascensão do não diálogo, de um contexto educacional. Na verdade, não é ascensão, seria um decréscimo, né? A gente está descendo na educação, porque na nossa educação nós subimos, né? Conseguimos a Lei 10.639, conseguimos uma Base Nacional Comum Curricular, que tem vários problemas, mas tem lá também a sua importância. Então, nós avançamos. Então, essa lei, ela tira
parte desse avanço. Eu acho que isso a gente não pode permitir. Claro que a gente, enquanto movimento social, eu, enquanto professor educador, vou estar sempre aberto ao debate, nem sempre para poder reforçar aquilo que eu penso, né? Porque enquanto uma pessoa que pensa, eu posso repensar aquilo que eu penso. Isso não significa, de forma alguma, abrir mão dos meus princípios e valores. Agora, quando os meus princípios e valores me levam para um caminho que contribui, que pode não estar na minha mão, mas se está na minha fala a contribuição para um cenário de violência, de ódio e de perpetuação das desigualdades, isso eu não posso admitir. E aí, se eu aprendi isso, eu posso desaprender e aprender uma outra forma de ser. Por quê? Somos adultos, formados, mas, enquanto seres humanos, estamos sempre em processo de aprendizagem. Eu quando vou para a sala de aula, já falo demais, né, que o professor é assim, mas já vou terminar. Quando eu vou para a sala de aula, eu não vou só para passar um conteúdo. Eu vou porque eu acredito que a educação é transformadora. Porque se não for isso, se for por condição de salário, condição de trabalho e aquilo, tudo outro que a gente já sabe, a gente não iria. Então, a gente ainda acredita que a educação pode contribuir para uma cultura de paz. Para, do mesmo jeito que a gente está aqui conversando, os nossos alunos também saibam fazer isso. Mas eles têm que ter acesso, porque a gente aprende também pelo exemplo. E dentro de casa, às vezes, eu não tenho esse exemplo, eu preciso ter na escola. A gente podia ter um debate desse na escola. Imagina que coisa maravilhosa. Com os pais presentes. Isso seria ótimo. É isso que era importante, que a Câmara viesse e dissesse. Então, bem, é isso. Nós estamos, né, dispostos e agradecemos mais uma vez pelo convite. Que esse debate possa frutificar, que isso que é importante. Muito obrigado mais uma vez aos dois e a você que nos acompanhou até aqui. Fique ligado sempre nas nossas redes sociais. Até a próxima.